versículo 9 até o 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Subindo o monte com Jesus. Irmãos, nós vimos no sermão passado o ensino de Jesus sobre a prioridade na oração. Devemos orar primeiramente para a nossa santificação aqui, para tornar o nome do Pai santo em nossa vida pessoal, porque esta é uma das muitas maneiras de tornar visível a santidade de Deus na terra. Não oramos para que o nome de Deus seja intrinsecamente mais santo, não oramos para tornar o nome dele santo, oramos para que o caráter santo dele esteja em nossa vida, para que nos moldemos ao caráter do Senhor e não nos moldemos no caráter do mundo que jaz no maligno. Então a forma é de Deus, a régua é de Deus e não do mundo. Oramos também, irmãos, para que o seu reino se expanda sobre toda a terra. Neste sentido, oramos com a mesma confiança e visão do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 14. Ele diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós oramos para isso, para que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Este, irmão, tem que ser o desejo de todo genuíno filho de Deus. Todo. Digo genuíno porque nem todos têm esse desejo. Os filhos do mundo, os filhos de Satanás não têm esse desejo. Eles não estão nem aí se o reino de Deus se expanda ou não. Eles não estão nem aí para isso. São religiosos, pregam bem, têm uma boa oratória, vêm à igreja, contribuem inclusive com dízimo, mas não importa se o reino de Deus está expandindo ou não. Essas pessoas não trazem no seu bojo genético o DNA de Deus, mas aqueles que trazem o DNA de Deus, ele tem desejo que os negócios do seu pai atinja todos os cantos da terra. Se você tiver um pai empresário que tem um negócio, os filhos, o que os filhos vão fazer? Torcer, trabalhar para que os negócios do seu pai atinjam outras cidades, atinjam outros estados, quem sabe atinjam outros lugares do mundo. Nós, filhos de Deus, nós que carregamos o sangue de Jesus na veia, nós temos que queimar dentro do nosso coração o desejo de que a terra se encha da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, e orar juntamente aqui com o profeta Abacuque. Hoje, irmãos, nós mais uma vez nos quedamos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo para aprendermos dele sobre a segunda parte da oração. Na primeira parte nós vimos, Jesus nos ensinou que ao orarmos devemos priorizar Deus. Não comece a oração priorizando você. Comece a oração priorizando Deus. Pai nosso, priorize Deus. Lembre-se disso ao orar. Esse é o modelo correto de orar. Olha a oração de Esdras, olha de Daniel, dos profetas, de Moisés. Todos eles começam exaltando o caráter de Deus.
Depois, ó Senhor, como nós somos miseráveis, ó Deus, como nós somos pecadores, Senhor. Nós não merecemos estar aqui. E sim, irmão, nós vamos agora, na segunda parte da oração, Jesus nos ensina agora a pedir para nós. Estamos na terra, precisamos do alimento, precisamos da ajuda divina, precisamos de tudo isso, precisamos da graça do Senhor. Por isso, nós vamos ver junto esta passagem aqui. No versículo 11, Jesus está nos ensinando aos discípulos, ensinando a mim e a você. Ore em completa dependência do Pai. Ore. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E esta expressão, irmão, só acontece aqui em Mateus e em Lucas, capítulo 11, verso 3. Somente nesses dois lugares. Isso torna difícil o entendimento desta passagem, porque nós não temos um contexto mais amplo para nós definirmos o que Jesus queria dizer. Jesus estava ensinando os discípulos e a nós a orarmos todo dia, quando levantarmos pela manhã: Senhor, não se esqueça do alimento hoje. Será que Jesus estava ensinando isso? Ou será que Jesus estava ensinando para os discípulos e a nós a dependência da provisão de Deus? Seja como for, eu penso que Jesus está ensinando as duas coisas. Não devemos nos esquecer que o alimento que está na minha casa e na sua casa veio do Pai Celeste. Não podemos esquecer isso. Precisamos sempre estar orando, agradecendo ao Senhor pelo alimento. Pelas conversas que eu tenho tido com famílias, parece que aquele momento onde a esposa termina o almoço, de fazer o almoço, e ela ora agradecendo a Deus por aquele alimento, parece que está perdendo este valor. Não, irmão, vamos resgatar isso. Vamos resgatar. Vamos orar. Vamos orar, falar ao Senhor: nós te agradecemos por esse alimento que o Senhor tem nos dado. Por isso eu disse que as duas coisas eu penso que está certa. Devemos orar diariamente, pedindo ao Senhor que Ele também nos dê o pão de cada dia. Aquelas pessoas no primeiro século dependiam, irmãos, de um patrão contratá-lo para trabalhar na lavoura. E naquela época eles trabalhavam, recebiam no pôr do sol. Deuteronômio 24, Deus disse, instituiu uma lei, e dizendo para os filhos de Israel: não deixe de pagar o salário do trabalhador que é pobre na sua terra, ele depende de você, não deixe de pagar. Antes do pôr do sol você fará o pagamento deles, porque é pobre e depende disso. Se vocês não fizerem isso, eles vão clamar a mim, e eu vou encontrar em ti pecado. Então, por favor, na verdade, Deus disse: não faça isso. Não deixe de pagar. Naquela época era assim. Jesus contou uma parábola dos trabalhadores na vinha que não tinha trabalho. Ninguém tinha contratado eles. Eles foram para a praça, era costume naquela época. Imagine, irmãos, o aperto no coração da mãe, que tinha que fazer o almoço para as crianças. Seu pai saiu para ver se trabalha, ver se ganha um dinheiro para nós comermos amanhã. E havia, irmãos, aquelas pessoas, aqueles patrões, que dava o momento de pagar, ele falava: não, eu não vou pagar vocês, vocês podem ir embora. E o historiador daquela época disse que a mãe e os filhos ficavam à porta esperando o marido vir com alguma coisa na mão para eles comerem no outro dia. Era assim que funcionava a vida dos pobres naquela época. E Jesus olha para os discípulos e diz: ore ao Pai, pedindo a Ele: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que, irmão, devemos ainda orar desta forma? Porque toda a cadeia de produção de alimento provém do céu, provém do nosso Pai Celestial. Toda a cadeia.
Deus deu ao homem a capacidade para treinar os animais para ajudá-lo nessa tarefa tão pesada. E é Deus que manda a chuva, é Deus que manda o sol, é Deus que manda o vento. Tudo isso é necessário para que o fruto seja perfeito. Deus coloca a temperatura ideal para que aquele fruto cresça e atinja a maturidade de colheita. É Deus que faz isso. Os agricultores plantavam visando ganhar muito dinheiro. Essa era a ambição deles. E Deus usava essa ambição deles para que eles dessem trabalho para o pobre necessitado que precisava daquilo todo dia para trabalhar. Na mente do agricultor maior, eu vou ganhar muito dinheiro com essa plantação. E Deus usa isso para que houvesse trabalho para o trabalhador. E essa passagem que eu citei a vocês anteriormente, Deuteronômio 24, versículo 14 e 15, não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Não faça isso. Aí você pode estar pensando, então, os agricultores judeus não faziam isso. Tiago 5, versículo 4 diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Faziam, irmãos, faziam, a ganância era grande. Pensa na tristeza que esse pai de família saía do trabalho, sol escaldante, de 5 da manhã às 18 horas, trabalhando pesado, enfrentando bichos peçonhentos na lavoura e outros tipos de situações indesejáveis, para no final da tarde o patrão dizer: podem ir todo mundo embora que eu não vou pagar ninguém hoje. Pensa na tristeza desse pai de família. Por isso que Jesus aqui estava dizendo para os discípulos: ore ao Pai Celeste, ore, porque é Ele que dá alimento para vocês, é Ele que vai consternar os corações dos ricos e poderosos para cumprirem a lei. Para nós, irmão, parece fora de época e fora de contexto, que nós olhamos o supermercado hoje, todo mundo comprando, carrinho cheio, alimento para todo lado, mas naquela época não. Mas quando nós olharmos, irmãos, o supermercado cheio de alimento, nós devemos lembrar: Pai nosso que estás nos céus, é o Senhor que está fazendo isso. É o Senhor que está dando condições para que aquele homem que quer ganhar muito dinheiro produza. Irmão, Deus deu inteligência ao homem para fazerem projetos e construírem máquinas poderosas que aram a terra, que colhem rápido, que plantam, colhem e armazenam. Deus deu isso para o homem. Naquela época não era assim, mas hoje, quando nós olharmos essas máquinas trabalhando no campo, nós devemos lembrar do que Jesus está falando aqui. Isso é ação, isso é obra do meu Pai Celestial. Você que é crente, você sabe disso. E se porventura a terra se tornar infértil, por tanto produzir, Deus também deu ciência ao homem para produzir fertilizante e outros insumos para ajudar a terra a produzir. É o nosso Pai que coloca alimento na nossa mesa, não esqueçamos disso. Não é o seu trabalho. Deus usa o seu trabalho, Deus usa o seu labor, a sua fadiga, Deus usa tudo isso, mas saiba você que é Deus que faz isso. É Ele que dá ciência ao homem para fazer isso. Por isso, irmãos, quando vier a crise, e é certo que ela vem, Jesus disse
que nós, filhos de Deus, não devemos ficar ansiosos com coisa alguma. Ele vai falar isso no versículo 25 do capítulo 6. Não fiquem ansiosos com coisa alguma. Não fiquem ansiosos com a vida de vocês. Sabe, porém, que o vosso Pai Celestial, Ele vai cuidar de vocês. Então, no versículo 11, nós aprendemos aqui que nós devemos orar, pedindo ao Senhor o suprimento diário. E no versículo 12 a 15, ore pedindo ao Pai suas graças. Ore ao Pai pedindo as suas graças. Que graças? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Observe, irmãos, que Jesus não está ensinando que devemos pedir a Deus o perdão judicial. Ele já nos deu o perdão judicial através da justificação pelo sangue de Jesus. Há um perdão judicial que nos coloca dentro da família de Deus, e quando Deus nos coloca na família dele, nós ganhamos um novo status. Agora, diz João, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Irmãos, agora nós somos filhos de Deus. E nós não vamos sair nunca, não tem ninguém que nos tira dessa família. Não é o pecado, não são anjos, não são poderes, não são os demônios de Satanás que vão nos tirar da família de Deus. Agora nós estamos inseridos. Mas, irmão, mesmo assim, pecamos contra Deus. Pecamos. Ó Pai Celestial, perdoa as nossas dívidas. Aqui é uma dívida impagável. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. E quando nós, irmãos, nos colocamos diante de Deus pedindo perdão com sinceridade no nosso coração, estamos de fato colocando dentro desse status de filho de Deus. E quando nós pecamos, nós perdemos a comunhão com Ele. Como um filho que fez algo indevido e fica escondendo do seu pai, e o pai amorosamente diz: meu filho, pode sair daí, eu não estou mais irado com você. Vem cá e dê um abraço no seu pai. Ó Pai Celestial, perdoa as nossas dívidas. Perdoa, Senhor. Nós reconhecemos que nós pecamos contra Ti, Senhor, perdoa. Ezequiel capítulo 6, versículo 9, Deus disse através do profeta que quando nós reconhecemos os nossos pecados, diz lá o texto que nós tomamos nojo de nós mesmos. Ficamos com nojo de nós mesmos, porque há sim, irmãos, o espírito de santidade que o próprio Pai Celestial colocou em nós. Ficamos, irmãos, com nojo, diz Ezequiel capítulo 6, versículo 9. Quando nós reconhecemos que pecamos, ó Pai Celestial, pequei contra Ti, e estou muito arrependido de ter feito isso contigo, meu Pai, perdoa. Ó Pai Celestial, traz alegria no meu coração de volta, restaura a minha comunhão contigo, Pai Celestial. Fiz o que era abominável aos Teus olhos, pequei contra o céu, revigora as minhas forças e enche o meu coração de alegria e da Tua consolação. Mas Jesus também nos ensina, ore com o mesmo sentimento de perdão recebido, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Devemos, irmãos, pedir perdão ao Pai. Devemos pedir sua graça ao Pai. Senhor, capacita-me a perdoar. Não é fácil, irmãos. É muito fácil falar em perdão, mas perdoar não é fácil. Mas devemos pedir, ó Pai Celestial, capacite-me a perdoar aqueles que nos feriram, que se tornaram para conosco grandes devedores do amor fraterno ao Senhor. Ó Pai Celestial, dá-me essa capacidade que o Senhor deu a José para perdoar os seus irmãos. Ele tinha toda a possibilidade, legalmente ele podia fazer isso conforme a lei.
Ele podia, inclusive, infringir penas pesadíssimas sobre os irmãos dele, mas ele olha para os seus irmãos, chora e os abraça e diz: eu perdoo vocês. E ele ainda disse para os seus irmãos: na verdade, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, como vós vedes. Isso, irmãos, é essa capacidade de perdoar aquele irmão, aquela pessoa que nos fere. Meus queridos, precisamos dessa capacidade. Na igreja temos problemas de relacionamento, de convivência, existem problemas profundos nos relacionamentos conjugais, há feridas profundas que vão deixar cicatrizes às mostras, até a sepultura, e somente o perdão vindo de Deus pode curar essas feridas. Temos, irmãos, um desafio diante de nós e não podemos negligenciá-lo. Devemos pedir ao Pai perdão todos os dias, demonstrando profundo arrependimento, e temos que ter a mesma disposição sincera para perdoar aqueles que nos feriram. Por isso, é anticristão receber perdão e não conceder perdão, assim como nós temos perdoado. Perdoa-me, Senhor, assim como eu tenho perdoado. É sério, é muito sério, mas o Filho de Deus não tem problema com isso, porque o Senhor mudou a disposição do coração dele, não é? O Senhor trocou o coração de pedra, colocou um coração de carne. O Senhor mudou a mente. E o termo grego aqui, perdoar, é jogar fora, é abandonar aquilo que te faz mal, é colocar de lado, é isolar aquilo que te faz mal. Perdoar. E não pense você que perdoar é esquecer. Não, vai lembrar, mas quando lembrar não vai te ferir. Quando lembrar não vai te maltratar, porque é um perdão. Reverendo Hernando Dias Lopes diz que quem não perdoa está tomando veneno. Quem não perdoa está tomando veneno e cometendo suicídio, porque aquilo vai corroendo dentro dele, não é? Corroendo. O que é que você tem que fazer quando tem uma fruta podre dentro da fruteira? Tira aquela fruta podre dali, porque senão ela vai contaminar. Se não perdoarmos, irmãos, como diz Hebreus, a raiz de amargura entra dentro do nosso coração e vai azedando o nosso ser, ficando pessoas amargas, pessoas que detestamos até de olhar e até de pensar. Não, irmãos, ó Pai Celestial, perdoa como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Ó irmãos, temos muitas obrigações, temos muito o que fazer na igreja, obrigações, falhamos como nossas obrigações como filhos, obrigações como pais, obrigações como pastor, obrigações como cônjuges. São grandes as nossas dívidas, grandes, e não conseguimos pagar essa dívida, a não ser pedir o perdão de Deus e dizer: Pai Celestial, me perdoa, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Versículo 13. Agora, irmãos, acabamos de pedir perdão a Deus e acabamos de perdoar o nosso irmão. E agora, como prosseguiremos na vida? Oramos para não praticarmos os mesmos pecados que acabamos de confessar. Deus fortalece o meu ser. Deus não deixa eu ficar com raiva, com rancor, com raca. Deus tem misericórdia de mim. Proteja o meu coração, ó Senhor. Não nos deixe cair nessa tentação, Senhor. Não. Oramos, irmãos, colocando diante de nosso Pai, reconhecendo que somos passíveis de pecar novamente. E aqui reconhecemos que podemos cair em tentação. Temos sim ciência de que não estamos dentro de uma bolha, protegido contra todo tipo de pecado. Jesus nos ensina a reconhecer isso.
As Escrituras nos ensinam que há um tipo de tentação que significa provação. E Deus leva-nos a esse tipo de tentação e provação. Deus fez isso com Abraão, provou Abraão. E a palavra tentação e provação são a mesma coisa, depende do contexto para nós definirmos. E Deus falou com Abraão: eu vou provar você, Abraão, se você de fato me ama. É claro que Deus sabia que ele amava, mas a família de Abraão, e ele mesmo nem sabia que amava. E ele foi sim para sacrificar Isaque. Mas há um tipo de tentação que nós temos que pedir a Deus: Senhor, me livra do tentador, me livra do mal. Ó Senhor, me livra. E a Escritura diz que há 3 fontes de tentação: a tentação da carne, meus desejos. E Satanás fica de olho no que você está vendo, no que você gosta, de que você acessa. Ele está de olho e ele manda aquilo para você. Por isso que Jesus disse: orai e vigiais. Orai e vigiai. Porque vocês não sabem a hora que o Filho do Homem há de vir. Há uma tentação também do mundo. O mundo faz uma pressão em cima de nós para abandonarmos os valores de Deus, para abandonarmos a verdade de Deus. Há uma pressão do mundo também sobre nós, e isto é uma tentação. E há também uma tentação direta do diabo. Ele também nos tenta. Ó Pai Celestial, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos desse tipo de tentação, de pecar contra o Senhor. Jesus ensina que o Filho de Deus reconhece que Deus tem um reino, nos versículos 14 e 15. Ele tem um reino, na verdade, na última parte do versículo 13. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu estou inserido no reino de Deus. Por isso que eu devo pedir perdão a Ele, pedir o suprimento dEle, a providência dEle, pedir a capacidade para Ele me perdoar e eu também perdoar, porque Ele tem um reino poderoso, o reino que está acima de todo o poder, e Jesus diz aqui: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E isto, irmãos, é o que nós temos que fazer quando nós oramos pedindo ao Senhor: santificado seja o teu nome. É nesse ponto que João Calvino disse: a igreja tem uma nobre missão de tornar visível o reino invisível de Deus. E é a santidade de Deus na minha vida que vai fazer isso. Nós pedimos tudo isso porque o Senhor tem um reino, e nós fazemos parte deste reino. O Pai Celestial é glorioso no seu ser, nas suas ações, nas suas provisões. Ele é o Deus, o nosso Deus, é o nosso Pai também. Por isso estamos certos de que tudo ocorrerá bem para os seus filhos. Estamos no reino dele e ele está acima de todo o reino. Portanto, não fiquemos ansiosos. E no verso 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ao fechar essa oração, Jesus volta fazendo uma aplicação do que ele tinha falado até no versículo 12. Ele fecha: teu o reino, o poder e a glória para sempre. E no versículo 14 e 15 ele faz uma aplicação desta oração que ele acabou de ensinar para os seus discípulos. No primeiro caso, devemos perdoar dívidas, e elas precisam ser pagas, a não ser que o devedor esteja disposto a sofrer as sanções da lei. Ou se apelarmos para o perdão, Jesus ensina que devemos perdoar. E nesses dois últimos aqui, Jesus coloca o perdão, mas muda o nome para transgressão. Não é dívida mais, é transgressão. Este é o pecado de desvio da verdade e daquilo que é justo, como foi com a dívida. Este pecado precisa ser perdoado. Transgredir
passar da linha. Tem uma linha divisória até onde eu posso ir, e eu piso do outro lado, transgredindo aquela lei. E isto é pecado. Colocamos a justiça de Deus em xeque, a santidade de Deus em xeque, quando transgredimos aquilo que o Senhor nos mandou obedecer. Por que aqueles discípulos deveriam aprender que eles deveriam pedir perdão às suas dívidas e também perdoar aos transgressores? Aqueles homens, irmãos, iam ser surrados pelas autoridades religiosas de Israel. Aqueles homens sofreriam martírio. Eles iam apanhar com varas. Eles iam ser presos. E isso poderia causar certa raiva no coração deles. Mas assim como Jesus ensinou a eles, vocês devem orar pedindo ao Senhor, o Pai Celestial, a capacidade de perdoar aqueles homens, mesmo sendo surrado. Lembro-me que quando Pedro saiu da cadeia, na verdade, quando ele acabou de ser surrado com vara, e eles proibindo de falar no nome de Jesus, eles riram. Eles riram de alegria. Diz o texto em Atos que eles se regozijaram por poder sofrer por causa de Cristo. É isso que o Senhor nos dá, essa capacidade de perdoar. Eles iam sofrer maus tratos, eles iam sofrer, irmãos, mortes violentas. A história da tradição judaica diz que um dos apóstolos foi amarrado no rabo de um animal e arrastado pela cidade, deixando a sua pele e tudo mais. Como ficaria o coração desses discípulos se o Senhor não tivesse mudado o coração dele para perdoar, sofrendo dores, sendo, irmãos, maltratados? O Filho de Deus detesta ver o circo pegar fogo, ele perdoa. Lembra que o Senhor Jesus falou que nós somos misericordiosos e nós somos pacificadores. Contenda na igreja, intriga na igreja precisa ser perdoada. Precisamos viver como irmãos. Dentro da empresa precisamos viver bem com o nosso chefe, sabendo que o Senhor o colocou como nosso chefe e precisamos respeitá-lo. Irmãos, que verdade o Senhor nos ensina a nos submetermos às autoridades também, a orar pelas autoridades, a pedir ao Senhor de todo o coração para mudar o coração deles também. O Senhor está pronto para fazer isso, se esta for a vontade dele. Jesus ensina, irmão, que devemos nos preocupar com a vida espiritual, mas esta mesma preocupação deve existir também com o nosso corpo. Parece que o mundo se preocupa mais com o seu corpo físico do que os crentes. Não se preocupar com o corpo é um conceito pagão, como os gnósticos diziam: maltrata o seu corpo e está tudo bem. Quantos crentes, irmãos, que maltratam o seu corpo? Alimentam-se mal, e parece que o Senhor diz: pode comer tudo à vontade, não importa as ocorrências do seu corpo. Não, irmãos, Jesus aqui, ele nos ensina que o nosso Pai Celeste tem muito interesse também em nosso corpo. Corpo saudável, corpo nutrido. Porque se nós estivermos com corpo saudável e bem nutrido, nós vamos fazer a obra do Senhor com mais galhardia, com mais entusiasmo, com mais força. Nós vamos fazer a obra do Senhor. Aqui Jesus deixa claro que o Senhor, o nosso Pai, se preocupa também com o nosso corpo. E nesta oração vemos que a adoração é o corolário da vida cristã, seguida pelo cuidado que devemos ter com o templo do Espírito Santo, pedindo ao Pai o alimento diário. Vemos também a necessidade de orarmos para a boa convivência na igreja e no lar, perdoando e sendo perdoado. E por último, temos a necessidade de vivermos em paz com os homens, perdoando suas ofensas contra nós. Isto é a demonstração de que você é filho de Deus. Vamos orar.